Porque uma questão importante, irmãos, é nós temos entendimento que quando eu faço a minha parte, o outro é com Deus. Amém? Se ele quiser ir embora, aí é uma outra coisa. Agora eu não mando embora. Eu entrego para Deus. Eu não discuto, não bato boca, eu entrego para Deus. Se o outro quiser se enlouquecer, o outro se enlouquece. Porque quando eu me enlouqueço junto, eu sofro junto. Amém? É por isso que muitas vezes as coisas não andam. Por quê? Porque Deus quer trabalhar em mim para edificar o outro, ou para dar uma definição, e eu não deixo. Então eu fico naquele emaranhado. Isso é andar no deserto. O povo morreu no deserto por impaciência. Eles não esperaram Deus fazer. Eles começaram a colocar o tempo deles, a vontade deles e a forma deles. Deus disse, não é assim que funciona. Assim vocês não vão a lugar nenhum. Quando eu coloco o meu tempo, a minha forma, o relacionamento vai para o brejo. Consequentemente, eu vou junto. Porque nós vemos, irmãos, que um pouquinho mais para frente, no versículo 18, diz assim: de longe o viram, e antes do próprio capítulo 37, Gênesis diz: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Hein? Aí, não se mexe. Pastor, não se mexe, esse homem. Essa mulher só incomoda e conversa fiada. Fica sonhando. Mas eu tenho orado muito. Jejum, mas não adianta. Sonhador, não toma jeito. Pois os irmãos acharam que ele era sonhador. Porque a maneira, quando ele foi trazer a realidade para os irmãos, daquilo que ele tinha tido como sonho, brotou tudo. Brotou tudo na vida daqueles irmãos. Muitas vezes, as atitudes que o cônjuge tem é para brotar tudo. Mas é para brotar tudo para quê? Para que eu e você venhamos a renunciar a isso e não a regar. Então, muitas vezes, Deus usa as circunstâncias da vida do cônjuge para brotar tudo em nós. Mas tem um porquê dessa brotação. E por não entender, eu vejo aquela brotação, em vez de eu permitir que o Senhor arranque, eu rego. Aí fica pior. Porque eles escolheram regar aquele sentimento. E quando você rega, sempre tem alguém para alimentar. Hein? Então você está com uma dificuldade no relacionamento, o que você faz? Vai perguntar para o melhor amiga, parente. Eu nunca gostei desse homem, minha filha, eu te falei. Eu já vi que a coisa ia dar feia. Mas tu não me ouviu, né? Assim? Então sempre tem alguém que vai regar. Porque quando você está na situação, irmãos, é uma questão que nós temos que permitir que o Senhor nos vença. Temos que buscar Ele. Amém, Deus vai usar algum vaso. Amém, também pode usar. Mas busque Ele, Ele vai se manifestar através do vaso. Quando você busca o vaso, quem se manifesta é outro. Porque quando você olha, principalmente a pessoa que vai dar um conselho natural, ela vai ver a situação externa, e Deus não vê a situação externa. Deus não vê como o homem vê. O que você vê às vezes no seu cônjuge não é o que Deus vê. Tenha isso como realidade. E você vai desfrutar mais do Senhor. A família como um todo, irmãos, a reconciliação não tem como, se você não tiver perdão. Agora nós vamos dar liberdade hoje para que o Senhor nos traga uma realidade do que é perdoar. E o que me leva a perdoar. Porque aqui é uma situação de N circunstâncias, porque uma vida conjugal, todo dia tem um problema, não é assim? Então você vai passando anos e anos com um monte de coisinha. Pois aqui foi vendido. Traição. Hoje você quer ver a glória de Deus, é Deus se manifestar através de um vaso em relação à questão que é o que é exposto hoje no mundo natural, que está tudo virado mesmo, a palavra traição. Ninguém aceita. Mas a mentira para traição é a mesma coisa.
Não tem pecadinho e pecadão, nós é que fazemos diferença, né? Agora, se tem um processo de traição, aquilo parece que, isso é demais para mim. O ego não aguenta. Porque ele tem que ser exterminado para você perdoar. Amém? Então você imagina, você convive ali com os seus irmãos, vou contar um sonhozinho, olha aqui que benção, meus amados. Fui atrás deles, oi queridos, vem cá que tu vai pro pau agora. Daqui a pouco estava no buraco, já foi vendido e foi traído, não foi? Então José passou por um processo de traição. E Jesus também passou. Mas ele venceu. E quando nós estamos em Jesus, irmãos, tudo nós vencemos. Porque ele nos fortalece em tudo. Então não tem questão foi de mais, foi de menos. Tem Jesus fazendo a obra e mostrando sua glória. O resto é o resto. O que os outros pensam também não importa. O que importa é o que Deus pensa. Agora, você tem que saber o que você quer. Quando você quer reconciliar, você paga um preço, porque você sabe que esse preço Jesus pagou por nós também. Porque nós traímos, nós somos ciumentos, nós mentimos, passamos uma perna, adulteramos, fazemos tudo. Jesus foi lá e disse: vem cá que eu te perdoo, tu vai junto comigo de novo para casa. Jesus levou vocês para casa e eu também. Então ele não levou em consideração nada do que nós fizemos. Mas muitas vezes a gente leva em consideração o que os outros fazem e não desfrutamos da bênção. Porque quando você decide pelo Senhor, o Senhor trabalha na causa. E aí ele começa a trabalhar na vida do outro. Muitas vezes a gente está naquele processo, a dificuldade não passa, porque Deus ainda não estabeleceu o que tem para estabelecer na minha vida. Só depois ele vai estabelecer no do outro. Aí a gente quer que ele passe essa fase e vá trabalhar no outro. Aí acha um versículo para dizer: tu vai ver, Jesus vai te pecar, vai te queimar todinho. Não é? E nós vemos que os irmãos queriam a posição de José, porque o pai manifestava um carinho especial por José. E nós vemos que Deus trabalha individualmente com cada um, e muitas vezes você olha aos olhos naturais e pensa que Deus é melhor com um do que com o outro. Não é assim? Eu que estou aqui na igreja não dá nada, que lá só passa apontando, tá assim. Pois Deus diz na sua palavra que ele tem misericórdia de quem quer e endurece com quem quer. Por que José ficou perguntando: por que eu? Por que não foi o outro irmão? Por que eu e você que estamos aqui na igreja? Você sabe por que você veio para cá? Você ainda não sabe. Porque Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. E através da sua vida, edificar a vida dos outros. Pois foi isso que ele queria com José também. Mas eu não quero passar o que José passou. Não se preocupe, irmãos. Porque Deus não dá mais do que pode suportar. Mas uma coisa é certa: Deus vai manifestar a sua glória. E vale a pena perecer pelo Senhor. Vale a pena você passar tudo isso para edificar a sua vida e consequentemente a dos outros. Porque as pessoas sofrem por coisa nenhuma aí. Problema todo mundo vai ter. Porque aqui José teve problema, os irmãos dele também tinham. Tinham que conviver com tudo aquilo que eles tinham criado. É por isso que você olhar uma discussão, um relacionamento, sempre acha que um levou vantagem, porque todo mundo está perdendo. E você só vai vencer se o Senhor estiver no controle, senão ninguém ganha nada. E nós vemos aqui que a questão da traição, que está lá no versículo 23, do próprio Gênesis 37, diz: mas logo que se chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia. Ali eles rasgaram, tiraram a túnica, fizeram o que quiseram com ele. E aqui ele passava um processo de traição. Um processo de traição não é simplesmente você ter um relacionamento com outro. Amém? Muitas vezes, nosso dia a dia, os relacionamentos manifestam a traição. A traição é quando você toma algo do outro através
de coisas ilícitas, ou seja, da carne, atitudes da carne. Isso é uma traição. E nós vemos que isso foi manifesto na vida de José, então ele foi traído. Então a traição é uma realidade na vida dos casais. O que mais é a realidade na vida do dia a dia dos casais? Acusação. Acusação é? Nem? Injúria é? Quando o outro está bem vermelho, de brabo, sai umas injuriazinhas assim, acusação, injúria. Difamação sai? Sai também? Não sai nada, que bênção. Estão tudo restaurados. Então sai também. Sai acusação, sai. Sai injúria. E não foi assim diferente na vida de José, e isso está lá no capítulo 39. Nós vamos pulando bem, porque depois os irmãos vão meditar em tudo, né? Nós já pulamos 38 para os irmãos ficar com vontade de voltar depois. Porque a vida de José continuou, o propósito de Deus continua. Não importa a dificuldade que você está passando, o propósito de Deus continua. Amém? Muitos acham que terminou a minha vida, acabou a minha vida, pastor. Está começando. O buraco foi o começo. Nem? Eu não quero mais nada, vou me jogar. Que nem outro dia compartilhando com ele, vai morrer, morre então. Desiste de tudo, dá uma chance para Jesus. Eu vou matar, então vão se matar. O quê? Agora, matar o ego, desiste, já desistiu de tudo, não desistiu? Eu quero me dar um tiro, então desiste. Dá uma chance para o Senhor. Aí o processo continuou na vida de José. Foi vendido. Aí a vida dele era um eletrocardiograma que nem a nossa. Depois da dificuldade, deu uma calmaria. Aí ele, arrumei um emprego, estou por aqui, né? Melhorou um pouquinho, já está melhor que o buraco. Aí começou a desenvolver o processo, levantou a acusação. E a acusação que levantou na vida de José era uma acusação falsa. Injustiça, amém? Você já foi para o quarto e disse, eu não merecia isso, porque tu falando tanta coisa para mim, aquele homem. Eu merecia ouvir isso, eu não merecia ouvir isso. Você já falou isso? Eu não merecia ouvir isso. Quer dizer, é uma realidade, nós merecemos. Eu não merecia de fazer isso para mim. Eu uso assim, eu e ele, mas também é tanto um como o outro, não fiquem amargurados. E aqui ele estava na posição ainda, resistindo, sabia que Deus tinha um propósito com tudo, ele vinha nas ministrações do Josézinho, assistia tudo, dizia amém, eu aprendi do Senhor que é assim, vou aguentar mais um pouco, mas eu vou ficar firme, não vou abandonar o Senhor, mesmo com tudo isso. Já falou isso? Eu vou ficar aqui é o único lugar. Aí, com a expectativa que vai melhorar, piorou para José. Aí a mulher Potifar veio, queria ter um relacionamento com ele. Está relatado lá no versículo 7 do capítulo 39. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Aí depois continua dizendo, lá no versículo 10, falando ela a José todos os dias, quer dizer que a questão era pelejada mesmo, e ele acabou dizendo que não queria. E isso, sempre quando você toma uma posição pelo Senhor, irmãos, em nome de Jesus, que isso entre como realidade nas nossas vidas. A circunstância externa se levanta. Porque quando você toma uma atitude, você tem que perseverar na atitude que você tomou. O maior problema hoje no relacionamento é que a gente toma uma atitude e não persevera nela. Aqui ele tomou atitude